Então chegamos ao momento de abrir a Bíblia Sagrada. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Estamos estudando Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. O Rei dos Reis faz justiça e honra aos seus fiéis. Ele supre as necessidades de todo o seu povo. Porém, de forma especial, faz justiça e honra aos seus fiéis, seus servos leais. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, capítulo 2, versículo 7. Este ainda é parte do cântico de Ana. Este cântico revela muito sobre quem Deus é e como Deus age. E assim vamos fazer a leitura. Diz a palavra: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor, ó o genitivo, do Senhor, diga do Senhor, são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Diga, eu recebo esta palavra. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei. Ele exalta o poder do seu ungido. Esta palavra enriqueça abundantemente o coração da igreja. Ele é o rei que faz justiça e honra aos seus fiéis. Oremos a Deus. Paizinho amado, como é bom participar do reino de Deus, da sua justiça. O reino de Deus é justiça, é paz e é a alegria do Espírito Santo. Ser partícipe, Pai, da ação e manifestação de Deus, do agir de Deus, da revelação do Deus que é uma honra, é uma alegria, é força, é saúde, é força até para os ossos, Pai. Levanta do pó, do monturo, o necessitado e o aflito, e o assenta entre os príncipes do teu povo. Ó Deus, tu és soberano. Tu és o Deus cuja palavra é final. Quando Deus fala, acaba toda a discussão. Portanto, ó Pai, queremos saber o que tu falas. Queremos extrair do texto bíblico a tua voz. Queremos purificar a nossa exegese, ou seja, receber do texto a palavra e não praticar uma exegese. Ou seja, não queremos introduzir pensamentos humanos no texto, mas que o texto introduza a vontade nas nossas mentes. Fala-nos, ensina-nos a tua vontade. É isso que nos importa. Em nome de Jesus. E a igreja amada, diga amém. Oh, amém, amém. Sinta a presença de Deus neste lugar. Deus seja louvado. Obrigado, amado. Amada igreja, santos preciosos, santos de Deus, eleitos em Cristo Jesus, mais do que vencedores, propriedade exclusiva de Deus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Bom e maravilhoso é buscar o entendimento da palavra. Este chamado, inclusive, neotestamentário, Paulo estimula os filhos na fé a buscarem a compreensão da vontade do Senhor.
Porque quando temos esta compreensão, quando os olhos se iluminam para a palavra, é quando nós vivemos com lealdade e fidelidade ao Rei dos Reis. Então, buscar pela iluminação, pelos dons, pelo entendimento da vontade do Senhor, não é ter uma revelação do texto, algo miraculoso, alguma coisa misteriosa, que nunca ninguém viu isso, ele me iluminou, opa, e eu vi. Não é isso que estamos falando. A iluminação dos olhos, você pode pegar, por exemplo, um ateu, porém conhecedor do hebraico e do grego, e entregar para ele lá João 3,16. E esse ateu dizer assim: olha, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça, tenha vida eterna. Esse amor é o agapau, esse mundo é o ocumene, esse filho é a revelação do Deus Filho. É isso que o versículo diz, mas eu não creio. Isso é o que um ateu vai lhe dizer. Mas quando há iluminação dos olhos, esse ateu que entendeu o que está escrito ali diz: agora eu creio, porque Deus iluminou os meus olhos. Agora dá para eu receber esta palavra na minha vida. Então é por esta iluminação, em primeiro lugar, que nós precisamos compreender, porque muitos, Paulo diz: a minha oração é para que eles sejam salvos. Porque muitos servem a Deus, entretanto de maneira que Deus não deixou claro, não é assim que eu quero que você me sirva. De maneira que precisamos compreender o que é a lealdade, o que é a fidelidade, o que é honrar a Deus de maneira bíblica. E aí eu quero lhe dizer, amado, o Rei dos Reis há de honrar tremendamente a tua vida para a glória do Senhor. Eu já declaro chuva de bênção sobre a tua vida, amado. Então, no capítulo, nesse texto, nós temos um segmento do caos moral. Ainda não é monarquia em Israel. Ainda não há um rei ungido por Deus. Aqui ainda é um segmento do caos moral apresentado como problema na época dos juízes. É quando a Bíblia então introduziu a história de uma mulher triste por não ter filhos, e pela ação extraordinária de Deus, ela tem um filho como resposta à oração feita segundo a vontade de Deus. Então Deus tinha uma vontade, Deus permitiu que Ana vivesse todo esse problema dos ventres cerrados, toda a humilhação moral, espiritual, familiar, o caos estabelecido na vida desta mulher, para que ela exercitasse a sua fé, praticasse a oração, fosse um exemplo de uma mãe cristã para todas as mães da igreja, para a glória do Senhor, e deixasse para nós o que é uma atitude de fé, como que Deus pega uma pessoa humilhada, marginalizada, jogada de lado, pequena aos olhos dos homens, e diz: eu vou exaltá-la. Esta mulher, o filho que terá, será a esperança libertadora, curadora para o meu povo. Eu sou o Rei dos Reis, diga glória a Deus por isso. Eu ajo de forma extraordinária. Amado, da onde você menos espera, Deus vai providenciar um milagre na tua vida. De onde você menos espera, não sabe, o momento está ruim, bicho, está russo, negócio para todo lado, Deus vai operar na tua vida. Então é isso que o texto começa a nos falar, que o nascimento de Samuel é a marca da ação de Deus, é a marca de um ponto transitório de crescimento para a mudança de Israel. É a marca quando o dia do nosso nascimento, por exemplo, é a marca do cumprimento da vontade de Deus. Você nasceu pela vontade de Deus, e Deus tem coisas grandes para a tua vida, amado. O dia que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, ali foi a regeneração, a restauração. Era Deus selando na tua vida, dizendo: recebe o meu espírito, filho amado.
Eu vou te usar como vaso de misericórdia. É isso que significou o nascimento de Samuel, através de Ana, mudando, portanto, um caos, um período de caos, vindo dos juízes para um novo momento que Israel viveria. Então aqui vemos como Ana reconhece no cântico de louvor o seu próprio livramento de uma situação de opressão que vivia, em todos os sentidos. Isto prenuncia o que Deus iria fazer pela nação num futuro próximo. Então, nesta oração de graças, há coisas que revelam o caráter, os atributos, a forma de Deus agir. Revela ou fala do poder grandioso que Deus tem, a sua capacidade de restaurar o necessitado, a sua capacidade de abençoar uma estéril com filhos. Então isso nos remete à grandiosidade, à infinitude do Deus a quem nós servimos. De fato, Ele é um Rei incomparável. A minha vida e a tua vida estão nas mãos de um Rei incomparável. Diga assim: a minha vida está nas mãos de um Rei incomparável. Então Ana canta um lindo poema que exalta os caminhos misteriosos de Deus, exalta os caminhos, os desdobramentos dos caminhos ocultos de Deus, que age em favor do seu povo, que exalta os humildes, que supre os necessitados, porém abate o soberbo. Este Deus que governa a história com o seu poder e a glória que lhe são devidas. Ana revela coisas lindas do caráter de Deus, que eu, você, todos nós, servos de Deus, humildes, filhos amados, podemos nos agarrar e dizer: como eu amo este Deus maravilhoso. Então ela canta ao Senhor glorificando que apesar de todo o mal humano, apesar de toda a maldade que há no coração do homem, cujos pés se apressam a derramar o sangue, ouça aqueles que estão em aflição, aqueles que estão num beco sem saída, apesar de todo o mal humano, nada pode impedir os planos de Deus. Diga glória a Deus, por favor. Nada pode impedir os planos de Deus de conduzir o seu povo em segurança. Nada pode impedir os desígnios de Deus de serem estabelecidos e cumpridos conforme o conselho da sua vontade. Por isso que a introdução da história de Ana parece até uma forçação de barra, uma coisa estranha. Quando eu esperava uma coisa milagrosa, um mar aberto, sabe, uma montanha que solta fumaça, sei lá o quê, eu vejo uma história de uma família complicada. Então, amado, todas as famílias complicadas, todas as vidas em complicação esta manhã, coloquem em Deus a sua esperança, a sua confiança e diga: eu creio que Deus vai restaurar a minha família. Eu creio que as impurezas da minha casa, Deus as converterá em santificação. Eu creio que as fragilidades da minha vida, do meu caráter, da minha família, do matrimônio, dos meus filhos, o que eu estou vivendo hoje, a complicação moral que esse mundo está vivendo, a opressão que eu estou vivendo, também não me impedirão de crer no poder da oração. Também não me impedirão de praticar a minha fé. Também não me impedirão de manter-me leal e fiel aos princípios que a palavra de Deus me ensinam. Não terei vergonha de ensinar publicamente os meus filhos a andarem no caminho do Senhor. Não terei vergonha de proclamar publicamente no Deus em quem eu tenho crido, e direi a todas as nações: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu rei, eu sigo as suas ordens, eu creio neste livro sagrado. Para mim esse livro é sagrado, é a palavra de Deus.
É a palavra que não fica velha. Então, apesar de todo o mal humano, de toda a imoralidade, de toda a perversão dos homens, de toda a contrariedade que o mundo se oponha contra a igreja de Deus, por mais humilde que esta igreja seja, por menor que esta vida seja, o menor virá a ser 1000 e será uma nação forte, diz o Senhor. Então Ana cantou ao Senhor como é que Deus levantaria um rei ungido para governar o seu povo. Está lá em 2:10, os que contendem com o Senhor são quebrantados, nos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, Ele dá força ao seu rei, e Ele exalta o poder de quem? Do seu ungido. Eu recebo isto na minha vida e na tua vida. Ali já estava dizendo que nasceria Jesus, o filho por excelência de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, por intermédio do filho de Ana, Samuel, o último juiz, primeiro profeta nacional, homem que fez a transição do período dos líderes tribais para a monarquia, através de Samuel, Deus voltaria a revelar a sua palavra ao seu povo. Por meio da ação de Deus, através de Samuel, Deus voltaria a conceder vitórias militares sobre os adversários hostis. Deus estabeleceria um rei, por sua misericórdia permissiva. A nação, portanto, seria levada às alturas nunca jamais vistas. Por que misericórdia permissiva, Deus? Bispo, porque Deus não tinha vontade em princípio, não era a vontade clara de Deus de ter um rei. Havia uma teocracia, Deus governava. E o povo pediu: queremos um rei como todas as nações. E Deus é capaz de transformar os equívocos e as quedas dos homens para o louvor da sua glória, amado. Às vezes é na cama de um hospital que uma pessoa conhece Jesus. Às vezes é no meio de uma tragédia de uma vida que esta pessoa finalmente se rende a Jesus e diga: eu quero que tu sejas o rei da minha vida, porque até hoje eu fui o rei, até hoje eu fui o Senhor da minha vida, até hoje eu andei pelos caminhos que eu queria, mas agora, Senhor, eu quero que tu venhas e governe a minha vida. Diga glória a Deus por isso. Amados, foi isso que o Senhor fez com cada um de nós. Nos caminhos escuros e estranhos das nossas vidas, nas decisões distantes da vontade do Senhor, quando pedíamos como as nações têm os seus modelos, como as nações têm os seus ídolos, como as nações têm os seus trejeitos, também queríamos nós, também vivíamos nós, também pedíamos para nós um governo que não nos causasse tanto problema, porque afinal é mais fácil andar para onde está indo a multidão. Mas Deus de lá nos tirou, mas Deus de lá nos pensou e disse: mesmo que você vá contra este século, mesmo que você vá contra este mundo, eu é que sou o rei da tua vida, eu é que estou governando todas as coisas, eu é que estou te conduzindo para as alturas nunca vistas, diz o Senhor. Então, entendamos que na Bíblia hebraica os profetas são divididos em duas partes: profetas anteriores e profetas posteriores ao exílio. A ordem de Deus final lá em Abacuque, depois de Abacuque, a disciplina: profetas anteriores e posteriores. Os profetas anteriores registram a história de Israel, desde a entrada na terra prometida, sob a liderança de Josué, até a sua expulsão em 586 antes de Cristo. E com esta reflexão surge uma pergunta. Aqui temos, portanto, profetas anteriores, falando e profetizando antes do período exílico, antes de Babilônia. Um período extenso, de Samuel até 1100 até 586 antes de Cristo. Um longo período. A minha pergunta é: o que é que você tem feito com o tempo oportuno de ouvir a voz de Deus? Este povo teve aqui pelo menos 5 ou 6 centenas de anos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E o que é que nós temos feito com as oportunidades que temos?
Olha, muitos, ouça esse trocadilho, muitos não puderam fazer quando deviam fazer, porque não quiseram fazer quando podiam. Ou seja, eu quero fazer, mas agora não pode. Por quê? Porque quando podia você não quis. Olha, agora eu quero honrar meu casamento, agora eu quero honrar a minha igreja, agora eu quero honrar os meus filhos. Agora você não pode, porque quando você tinha e podia, você não fez. Você desonrou, você não foi fiel, não foi leal. Você teve 600 anos no mínimo. Você podia ter ouvido a voz de Deus. Amados, nós somos, por natureza, tardios em ouvir. Sabe que Rubens Alves fala uma coisa interessante, o curso da escutatória. Nós deveríamos vamos criar aqui na igreja um curso de escutatória, aprenda a escutar. Porque nós sempre queremos falar, mas não escutamos, somos tardios em ouvir, é o contrário. Cristianismo é o contrário. Então, amado, o contexto canônico final dos profetas anteriores ao exílio, os exilados estão enfrentando consequências dos seus próprios atos de rebeldia. Os atos de rebeldia dos seus antepassados. Estão sofrendo opressão debaixo do domínio estrangeiro. Por não terem ouvido a voz dos profetas anteriores. Se tivesse profeta anterior ouvido a voz, não teria necessidade dos profetas posteriores. Olha, eu profetizei, eu falei. Contudo, diga glória a Deus por isso, este povo encontraria esperança na certeza de que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Encontraria esperança na certeza de que Deus é justo. E por fim, Deus vindicaria aqueles que são leais e fiéis a Ele. Meu amado, dentre o povo de Deus, eu quero lhe dizer, uns escolherão a 30, a 60, mas outros escolherão a 100 por um nas suas vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida os mais preciosos cuidados de Deus sobre a tua casa, amado. Os mais preciosos cuidados de Deus sobre a tua vida. Mas é importante nós sabermos a nossa atitude para com Deus, porque o Cântico de Ana mostra exatamente que haviam pessoas humildes e haviam pessoas soberbas. E assim foi durante o reinado. Depois nós vamos ver as características de Saul em outras mensagens. Agora a nossa posição, quem é que eu serei nesse cântico? O humilde exaltado por Deus ou o soberbo abatido pelo Senhor? Qual é a minha posição diante da teologia bíblica? Diante do caráter de Deus? Porque o caráter de Deus não muda, amado. Às vezes a pessoa está no meio da igreja, mas ela continua sendo soberba, continua sendo altiva. Os ranços do velho homem não passaram. Então em Mateus 25, e assim, portanto, muitos se enterram os seus talentos. Olha o que diz Mateus 25, 19. Vamos construir teologia neste texto. Diz assim a palavra, 19 a 21. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: o que, amados? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de quem? Do teu Senhor. Amado, quem é Senhor é o Rei. Este Rei confiou talentos à tua vida, amado. Este Rei confiou dons à tua vida. Este Rei te capacitou a servi-lo. Ou você acha que Deus te chamaria a servi-lo e não iria te capacitar? Este Deus encheu a tua vida com o selo do Espírito Santo. Diga: eu recebo para a glória do Senhor. Este Deus caminha à nossa frente por onde nós andarmos. Este Deus disse: não temas, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, a minha destra é fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que contendem contra ti, serão reduzidos a nada.
Agora, qual é a minha posição diante deste Deus, diante da maldade humana, diante da opressão, diante das calamidades, diante das questões que se levantaram contra a minha vida? Às vezes os problemas partem dentro da própria casa. Será que nos anais da história serão registrados as lamentações do Anderson, as más confissões do Anderson, ou o cântico de Anderson, o cântico de Ana, o cântico do Valdécio? Como é que vai ser registrado? Olha, irmão Valdécio, você está lamentando demais. Só porque o Vasco não ganha ninguém, você está lamentando demais. Como é que é registrado? Porque, amado, Deus vai usar a tua vida, Deus quer usar a tua vida. Ele pode suprir-te pela misericórdia e graça, e você caminhar nessa vida, chegar lá no céu, louvado seja Deus, salvo pela graça. Ou você pode adentrar o reino dos céus, há muitos conduzindo a justiça, e o teu brilho como o fulgor das estrelas brilhar sempre eternamente para a glória do Senhor. Então, amada igreja, pelo Deus que honra aos que o honram. Olha aí, você recebeu 5 talentos, investiu, servo bom e fiel. Pelo Deus que honra os que o honram, pelo Deus que cumpre as suas promessas, o povo de Israel pôde olhar para o futuro com confiança, na expectativa da intervenção de Deus na vida daquela comunidade da aliança e da chegada de um rei davídico, ideal, por meio do qual Deus cumpriria suas antigas promessas. Ou seja, apesar das calamidades, apesar dos desvios, a graça de Deus permanecia sobre o povo. Então Deus levanta uma família e diz: agora aqui começo a trazer a solução. A esperança brotou no coração de novo. E Deus usará essa esperança, nesse caso chamado Samuel, para dizer: eu estou conduzindo vocês, levarei vocês por meio de um rei, de um período de reinado e monarquia, onde estarei mostrando para vocês que no final das contas eu vou exaltar o meu povo, eu vou honrar os meus fiéis. Por isso é o tempo de arrependimento. Os profetas anteriores, é o tempo de arrependimento. O que você tem feito com o tempo e a oportunidade que Deus tem lhe dado? Paulo disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da oportunidade, da salvação. Amado, que hoje seja o primeiro dia do resto da tua vida, amado. Que hoje você feche a porta do passado, corte os laços com o passado, prossiga para o alvo, para o prêmio, e diga: meu Deus, eu vou usar a tua graça a favor do reino de Deus. Eu não quero usar a graça para permanecer no pecado, para permanecer no mundo, porque eu fui liberto do pecado e do mundo. Diga glória a Deus por isso. Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: está sobre mim também, para pregarmos libertação aos cativos, restaurarmos os quebrantados, consolarmos os que choram, para declararmos justiça de Deus, pois Ele nos fez carvalho de justiça, e edificarmos os lugares antigamente assolados. Amados, eu creio que as gerações assoladas, de geração em geração, em Cristo Jesus, serão restauradas pela ação da igreja de Jesus, governadas pelo Rei dos Reis. Então, aprendemos sobre a forma de Deus agir, que mesmo quando a comunidade pactual do Senhor se mostrou espiritualmente deficiente, sofrendo com a falta de uma liderança, o compromisso do Senhor com o seu povo o levou a prover essa liderança. Pela misericórdia de Deus, o povo estava espiritualmente fraco, espiritualmente afastado do Senhor. Não ouvia a voz do profeta, não compreendia o que Samuel dizia. Aí o povo: nós queremos um rei. Pela misericórdia de Deus, Deus proveu o rei, e foi mostrando ao longo que Ele é o Rei e Senhor que nós precisamos. Amado, quiçá muitos chegam na igreja
com debilidades, com fraquezas, com dificuldades de ouvir a voz de Deus. Deus falou uma, falou duas e a pessoa não ouve. Mas quando adentra na casa do Senhor, eu recebo, Deus pode transformar esta água amarga em água doce. Deus pode transformar esse período de coração petrificado, onde essa pessoa vai olhar e vai dizer: gente, deixa quebrar coração de pedra. Eu creio, amado, Deus pode fazer. Às vezes, por isso é que Deus é soberano, por isso que Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Ele pega aqueles caminhos tortuosos dos irmãos de José e transforma isso em vitória. A minha pergunta é: Deus não poderia transformar o coração dos irmãos de José, para que eles não jogassem José no poço e não fizessem tudo? Poderia. Só que isso não teria aquela linda ação poderosa e tremenda de Deus que levaria José ao governo do Egito. Deus não poderia trabalhar no coração do seu povo para que eles ouvissem Samuel? Poderia. Mas Deus permitiu e usou até mesmo isso para dizer: agora vocês vão andar na linha, porque eu sou o Senhor das vossas vidas. Amados, a revelação de Deus é progressiva. Não por causa de Deus, mas por causa nossa. Você não pode chegar para uma criança de 3 anos e dizer assim: olha, se você colocar o dedo naquela tomada, você vai levar uma descarga elétrica, e vão vir prótons, nêutrons, e eu vou pegar aqui o técnico de eletricidade para falar o que vai acontecer. O potenciômetro contrário queimou, e a pessoa levou um choque. Eu com 38 anos nas ventas não entendo, você imagina a criança com 3 anos, você vai entender. Então Deus vai permitindo a criança, vivenciando e crescendo, e Deus fala: agora, meu filhinho, estás aprendendo, barbinha está de molho, eu sou o Senhor da tua vida. Pela misericórdia eu te conduzi até nos caminhos estranhos, eu te conduzi e te tirei do Egito. Eu recebo esta palavra. Amado, que o Deus que tirou Israel do Egito tire muita gente do Egito esta manhã. O Deus que tirou o povo daquele caos do período pré-monárquico, tire também muita gente dos caos morais esta manhã. Eu recebo esta palavra. Então nós aprendemos com isso que Deus, por sua misericórdia, honra aos seus seguidores leais. Ele provê o rei, ele conduz o seu povo e honra os seus seguidores. Diga: eu recebo esta palavra. Então, a história de Ana é um lembrete para o sofredor, para o crente em Jesus que está sofrendo. Porque embora os motivos para as tribulações talvez sejam envoltos em mistério, eu quero lhe dizer: Deus é soberano. Por que eu sofro? Por que sofrimento? Por que luta? Por que isso? Embora isso seja muitas das vezes misterioso e não tenhamos resposta para dizer por que o sofrimento, eu vou lhe dizer: Deus é misericordioso e Ele vai exaltar a tua vida. Aprendemos com Ana, sendo um lembrete para o cristão sofredor, porque por mais escuro e assustador que seja o momento que você esteja vivendo, tal como um túnel escuro, Deus é compassivo e vai acender a luz no final desse túnel. Diga: eu recebo esta palavra. Aprendemos e temos como um lembrete de Ana, sofredora, para os crentes sofredores, que o nosso Deus é grandioso, é fiel, Ele livra aqueles que nele confiam, e quem confia no Senhor, diga. Isaías capítulo 26, versículo 1. Olha aí, amado, você está aprendendo a confiar em Deus esta manhã. Você que está como Ana, debaixo de amargura, debaixo de profunda amargura e sofrimento, devido a uma crise, a uma opressão que você está vivendo, confia no Senhor, amado. Você vai cantar como Ana. Isaías 26 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Quem guarda a fidelidade, diga amém, por favor.
Tu, Senhor, vamos ler juntos esse versículo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... Quem confia em Deus aqui nesta igreja, amado? Quem confia em Deus nesta igreja, amado? Mas eu confio em Deus. Se você confia em Deus, diga assim: eu confio em Deus, amado. Eu ponho total a minha confiança neste Deus que livra, neste Deus grandioso, neste Deus que salva, neste Deus que trabalha na vida dos seus fiéis, neste Deus que mantém em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele é a rocha eterna. Então, ouça aqui alguns pensamentos, amados. O livro de Juízes termina com a observação de que pelo menos parte do caos moral que caracterizou o período de Juízes poderia ser atribuída pela falta de um rei. Deus, por sua misericórdia, então permitiu um rei. Vamos acabar com esse caos moral. Amado, que a misericórdia de Deus esteja cobrindo a tua vida esta manhã e te suprindo com a graça capacitadora do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse problema foi aparentemente resolvido em 1 Samuel, pois o Senhor permitiu um rei para Israel. Contudo, à medida que o reinado de Saul foi avançando de mal a pior, logo se descobriu de que nada adiantaria um rei qualquer. A minha pergunta é: você, como servo de Deus, tens andado na carne ou tens andado no espírito? De nada adianta ter um título de cristão, a carteirinha de membro da igreja ou o diploma de um rei, se você não faz a vontade de Deus. Nada adianta você dizer: eu sou cristão, mas você não ora. Eu sou o rei, porque a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis, e você não serve ao Senhor. Ou seja, de nada adiantaria um rei qualquer, de nada adiantaria ser cristão nominal. De nada adianta dizer: olha, eu sou da igreja Cristo Vive em Missão, eu tenho uma igreja. Nada adianta se você não pratica o que você ouve. A ascensão de Davi, homem segundo o coração de Deus, parece corrigir o curso de Israel. Mas o reinado de Davi também foi marcado por erros trágicos e uma volta ao caos que caracterizava o período de Juízes. Em vários sentidos, Davi falhou terrivelmente e a dinastia deste homem fracassou em viver de acordo com os padrões de Deus. Você sabe o que isso me lembra? Algo simples. Aquele que está de pé, vede para que não caia. Amado, um dos momentos mais perigosos da vida, você sabe qual é? É o momento da vitória. O momento da vitória é um dos momentos mais perigosos. Porque quando a carne está muito confiante, a pessoa está muito confiante, se ela não aprender a atribuir a Deus toda a vitória, como Davi aprendeu as duras penas, atribuiu a Deus toda a vitória, como nós dizemos, a tua clemência engrandece. Meu Deus, todas as vitórias foi pela tua clemência, por isso ele aprendeu as duras penas. É isso que nós precisamos. Senão, um período de vitória pode ser um grande problema. A pessoa está lá orando, buscando, chorando: meu Deus, não falta o culto, não falta a igreja, honra, ora, serve o Senhor, vem a vitória. Ela compra finalmente aquele carro maravilhoso, aquele Fuscão 1600, sem capota, amado, conversível. Aí, ao invés de ir para a igreja, o que ela faz? Coloca uma prancha de surf em cima, pé de pato e vai para a praia. Perigo às vezes essa vitória. Por isso muitas das vezes Deus permite um pouco mais o fogo abrasador. Mas eu vou lhe dizer, amado, Deus está purificando os erros, as imperfeições, para dizer: meu filho, tu vais andar em perfeita vitória, eu estou no controle da tua vida, confia no Senhor. Você não está vendo amanhã, mas eu estou vendo. E eu vou lhe dizer uma coisa: há esperança para o teu futuro.
Então a graça, ou pela graça de Deus, o Senhor se comprometeu com Davi, por meio de uma aliança, para preservá-lo no trono de Israel, dando esperança ao povo de Israel, ao povo da aliança, dizendo: filho, nem tudo está perdido. Você acha que acabou? Você acha que esse caos moral que voltou a caracterizar o tempo do reinado de Davi, como era no tempo de Juízes, você acha mesmo que isso vai ser o final das contas da vida do meu povo? Eu é que sou Deus que tem a última palavra. O justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta. Eu posso estar pregando esta manhã para um presbítero que esteja afastado da igreja, para um pastor que esteja afastado do rebanho, para um homem que já foi uma bênção nas mãos do Senhor, já pregou a palavra de Deus a muita gente e hoje está afastado da obra de Deus, está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero lhe dizer, amado, o único rei que é plenamente suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades e nos levar por um caminho seguro, ainda que estreito, Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode levantar a tua vida, Ele pode restaurar o teu ministério, Ele pode te fazer um vaso de honra. Ele é o Senhor, Ele é o pastor. Então esses acontecimentos, principalmente desse pacto davídico, são centrais na história de Israel, porque nos mostra a graça de Deus. Nos mostra a graça de Deus. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e desprezarem a minha palavra, punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Um dia jurei pela minha santidade e serei eu falso a Davi. Xacamanda, diga glória a Deus, amado. Diga glória a Deus, amado. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, amado. Então, amada igreja, o propósito de Deus permanece firme. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi por excelência, humanamente da linhagem, entra em cena como o Rei de Israel. Ele é o Rei da tua vida. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 45, diz assim a palavra bendita. João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha aí, o filho de um carpinteiro, o filho de um homem camponês, uma pessoa simples lá de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um homem verdadeiro israelita, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha que coisa linda, hein? Jesus fala isso de alguém aqui hoje. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Aleluia. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha aí, amados,
você que estava cheio de dúvidas, você que estava aí entrelaçado e amarrado nas suas dúvidas, você que estava aí buscando Jesus onde não há Jesus, você que estava buscando o senhorio de Jesus, o senhorio de Deus em religiões mortas, em pensamentos ocultistas, em coisas que não são de Deus. Aqui está o Rei Jesus, aqui está o Senhor do Senhor, e eu creio e declaro que os teus olhos em Cristo Jesus verão anjos de Deus agindo, verão a glória de Deus operando, o teu coração irá testificar que Ele é o Senhor da tua vida, e a tua língua cantará como Ana, e dirás: Senhor Jesus, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu abates, mas também exaltas, Tu pegas o pobre do montúrio necessitado e o assenta entre os príncipes do teu povo, porque teu é a glória, o poder, a honra, o domínio, a majestade e a honra para todo sempre. Eis-me aqui, Senhor, louvado seja Deus. João 12:12 diz a palavra. Vamos lá, igreja amada, temos ainda 7 minutos. João 12:12 ao 18 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Você sabe que nós só compreendemos muitas coisas depois que elas acontecem. Você sabe que o Rei dos Reis, por isso nós estamos sendo chamados à confiança e à lealdade. O Rei dos Reis faz justiça e honra aos seus fiéis. Estamos sendo chamados hoje à confiança e à lealdade, ainda que não compreendamos tudo que Deus faz. Os discípulos não compreenderam. Que história é essa de ele entrar aqui no jumentinho, negócio? Será que ele não poderia chegar num cavalo branco, grande assim, sabe, uma espada, uma coisa? Não, vai ser assim. E eles compreenderam que estava escrito tudo a seu respeito. Eles disseram: gente, este é o Rei, este foi o que ressuscitou Lázaro, este é o único Deus. Às vezes durante a nossa vida, amado, Deus está agindo, Deus faz, Deus abre uma porta, ou Ele fechou uma outra, acontece alguma questão, e muitas das vezes nós ainda não compreendemos. Muitas das vezes nós ainda não compreendemos. A maioria. E qual é o chamado de Deus para nós? É confiar nele, é acreditar no poder dele, saber que Ele está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, sabendo que Ele é poderoso até para pegar um Davi que viu a corrupção, um Davi cujos olhos colocou lá onde não tinha que colocar, um homem que carnalmente era imperfeito, mas Deus o considerou segundo o seu coração, porque Deus via o coração que Ele mesmo deu, e apesar das imperfeições, Deus trabalhou naquele homem, Deus trabalhou naquele caráter, Deus trabalhou através de muitas perseguições. Davi teve oportunidade de acabar com Saul, mas por temor a Deus, ele disse: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. E Deus, ele sabia que Deus tinha um tempo para todas as coisas, quizá através da tua vida, uma pessoa imperfeita, cheia de falhas, cheia de falta de entendimentos, mas o teu coração está latejando em confiança, está ardendo em Deus, está confiante na palavra. Eu quero lhe dizer que ainda que tu sejas um Davizinho, Deus há de fazer grandes coisas por intermédio da tua vida. Ele é fiel, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores. Diga: Jesus é o Rei dos reis,
Ele é o rei da minha vida, amado. João 18:37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, sou rei. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, amado, você é da verdade. Você está aprendendo a honrar a Deus e a ser um servo leal do Senhor. Mesmo em meio às contrariedades do mundo, diga amém por isso. Mesmo em meio à maldade humana nessa terra, diga glória a Deus por isso. Diga: eu busco a fidelidade, a honra a Deus, ouvir a voz do Senhor. Diga assim: não quero ser tardio no ouvir. Não quero ser tardio em ouvir. Os profetas anteriores falaram e aquele povo não ouviu. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz do meu rei. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Então, amados, assim a liderança provida por Deus tinha por base de governo ouvir a voz do Senhor. A missão de um rei para Israel, portanto, era de prover a aliança de Deus, promover a aliança de Deus por meio de políticas e práticas. Assim é a vida do rei. Ele é o rei dos reis. Assim é a nossa vida. Homem de Deus, mulher de Deus, chefe de família, profissional, homem civil que honra as suas responsabilidades, estudante, trabalhador, pai, mãe, suas responsabilidades cívicas, paternais, maternais, seu testemunho como um cristão. Olha, muitas são as áreas que Deus quer usar da nossa vida. Ele te chama: confia em mim. Você está buscando ouvir a minha voz? Estás buscando compreender a minha vontade? Estás buscando o entendimento do que eu estou falando como teu rei? Sim, se você colocar em prática aquilo que você ouve na tua vida, meu amado, deve saber que eu sou um Deus que supro as necessidades do meu povo, mas deve saber que eu sou um Deus que honra de forma especial os meus filhos fiéis. Aquele que foi fiel com 5 talentos recebeu outros 5. Aquele que foi fiel com 2 recebeu outros 2. Aquele que recebeu 1 e enterrou e ainda quis imputar a culpa a Deus. Ó Senhor, eu sei que tu és severo, que tu semeias onde não plantaste, tendo medo, eu escondi o que é teu, toma, devolva. Tardio em ouvir. Cumpria que você então entregasse meu dinheiro aos banqueiros e eu receberia com juros o que é meu. Já que você está imputando a mim estas características, eu então vou mais além do que você está falando. Se esta manhã você entende a graça de Deus, e que a graça de Deus, amado, não é porta para o pecado. A graça de Deus não é porta para você permanecer no mundo, no mundanismo, mas a graça de Deus é porta para você dizer: obrigado, Jesus, eu quero honrar o teu pacto, eu quero honrar a tua aliança, eu quero honrar a tua vida na minha vida, ainda que como Davi você cometa falhas, teu coração é um coração segundo o coração de Deus. Deus vai exaltar a tua vida como exaltou a Davi. Diga glória a Deus por isso. E eu termino com Deuteronômio 17, 14. Deuteronômio 17, 14 a 20. Diz assim a palavra: como é que era a eleição e os deveres de um rei? Como é que Deus queria? Já era um anúncio, um prenúncio de como seria um rei que Deus queria. Deuteronômio 17 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito,
para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, amado, eu quero terminar ao som do nosso irmão. Eu quero terminar esta mensagem lembrando ao teu coração esta manhã estas palavras bíblicas, espirituais. Se de toda esta mensagem você lembrar, em primeiro lugar, confia em Deus. Diga: eu confio em Deus. Mesmo sobre o que você não entende hoje, mesmo se você vê injustiça no mundo, se você vê a imoralidade campeando as tuas portas, se você vê o mal se tentando elevar, mesmo que você esteja com amargura em alguma área na vida, como Ana, esta mulher com amargura de espírito não deixou de orar a Deus, amado. Ela confiava no Senhor. Diga: eu confio no Senhor. Em primeiro lugar, amado, eu confio no Senhor. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que os meus ouvidos não ouçam, mesmo que a minha carne não sinta, eu permaneço leal ao Senhor. Eu permaneço fiel aos princípios do meu Deus. Eu tenho orado e parece que Deus não tem me ouvido. Eu tenho buscado e parece que Deus não tem aberto a porta. Mas eu confio neste Deus. Eu vou continuar confiando neste Deus. Ainda que o mundo se abale e o mar ruja com as suas ondas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Confiarei nele. E em segundo lugar, amado, estou aplicando esta mensagem. Depois de tudo que você ouviu, você vai fazer o quê? Você vai confiar em Deus. E em segundo lugar, não eleve o teu coração. Não faça isso contra o Senhor. Deus resiste o soberbo. Cada um pense de si somente o que é conveniente aos santos. Prefira uns aos outros em honra. Não pense em ninguém além do que convém. Porque quando nós somos soberbos, Deus diz: vai, faz o teu caminho. Mas ao humilde Ele concede a sua graça. Diga: eu me humilho perante o Senhor. Eu sou humilde perante Deus. Diga assim: Deus, seja a tua vontade e não a minha vontade. Deus, conduz a minha vida. Eu não quero estar no leme da minha vida. Eu não quero estar no controle do meu barco. Eu não quero ter as rédeas da vida na minha mão.
Eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Eu quero que o Senhor conduza todas as coisas. Ah, meu Deus! Aqueles que se humilham perante a poderosa mão do Senhor, em tempo oportuno, Ele te exaltará. Olha aí, amados, diga glória a Deus por isso. Aqueles que se humilham perante a poderosa mão do Senhor, em tempo oportuno, Ele te exaltará.